Mendel Bilovski, vamos trazer as últimas informações então do tricolor. Claro, aquele dia seguinte, aquele dia de ressaca depois de eliminação de Conmebol Libertadores é sempre um dia muito difícil, é dia dolorido, hein, Mendel? Tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao Sport Center. Bom dia, Marcela, o Biratã, Mari, bom dia a todos. É isso mesmo, São Paulo vive a ressaca depois da eliminação na Conmebol Libertadores, vivendo principalmente, como vocês destacaram, essa falta de gols do São Paulo, né? São Paulo que sente a falta de jogadores importantes lá do ataque, né? O Caleri, o André Silva, jogadores que estão lesionados. São Paulo nos últimos 3 jogos não fez nenhum gol, foram 3 derrotas, o jogo de ida contra a LDU, depois derrota contra o Santos do Campeonato Brasileiro e agora a segunda derrota nesse jogo eliminatório da Conmebol Libertadores. São Paulo que teve, né, o gol feito pela LDU na falha do Bobadilla, o gol feito pelo Medina, criando várias chances, perdendo gols com o Rigoni, com o Luciano. Depois do jogo, depois da eliminação do São Paulo, torcida do São Paulo no Morumbi, mais de 54 mil torcedores que fizeram uma festa muito bonita, tanto na chegada do ônibus ao Morumbi, na partida também, nas arquibancadas, mas depois do jogo, muitas vaias para os jogadores do São Paulo, principalmente o Rigoni, o Luciano, também xingando o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e hoje o muro do São Paulo, do Morumbi, acordou com pichações, muros do Morumbi pichados, pedindo também a saída do presidente Júlio Casares, do diretor de futebol Carlos Belmonte, chamando o time de pipoqueiro. Então, realmente, essa situação do São Paulo, o próprio técnico Hernan Crespo, depois da partida, disse que essa é a realidade do São Paulo. O São Paulo passou, né, das oitavas de final da Conmebol Libertadores, está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas essa é a realidade do São Paulo, brigar aí para tentar uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. Também teve uma questão na entrevista coletiva do Hernan Crespo. São Paulo que tem vários jogadores aí voltando no departamento médico, tinha a volta do Luiz Gustavo, do Lucas, mas a questão foi o Oscar. O Hernan Crespo disse na entrevista coletiva que o Oscar, que não foi nem relacionado para essa partida, não tem treinado com os companheiros do São Paulo. Isso que o São Paulo tinha divulgado oficialmente, que o Oscar estava treinando sem restrições. Depois a assessoria de imprensa do São Paulo falou que essa confusão foi porque o Oscar não treinou no treino coletivo com os companheiros, mas ficou essa questão entre o Hernan Crespo e as informações divulgadas pelo São Paulo. O São Paulo que agora tem o Ceará pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira. O São Paulo, como eu disse, é o 7º colocado na competição, eliminado na Conmebol Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, agora a briga no Campeonato Brasileiro. Marcela. Tá certo, Mendel, obrigada, tá, por todas as informações. Vamos seguindo o nosso Sport Center, agora falando de São Paulo, os números do Luciano na derrota do São Paulo para a LDU. Finalizações, 9 finalizações do São Paulo, no alvo 5, grandes chances 6, impedimento 2 e ações na área, 12 ações na área. O ranking do time ele é primeiro em tudo. Vamos lá, falando então agora dessa derrota, e é aquela eliminação, Mari e Bira, que não tem o que fazer, é aquela eliminação que não tem como contestar. São Paulo que mereceu sair da Conmebol Libertadores. Se estivesse jogando até agora, meio-dia, eles iam estar sem conseguir fazer esse gol impressionante também, o que perde de chance o São Paulo. O que perde de chances e o que perde de jogadores importantes, né? Porque a última foi o Marcos Antônio, que tem sido soberano nesse meio de campo do São Paulo. Então, véspera da partida, ele não fica à disposição. São Paulo sofreu muito lá na frente e termina o primeiro tempo, Marcela, 74% de posse de bola para o São Paulo, 12 finalizações, 5 no alvo e 1-0 para a LDU. Um absurdo. A única vez que a LDU chegou, ela marcou numa falha, mais uma vez, individual do São Paulo. Pois é, outra falha individual no primeiro jogo, aquela falha do Pablo Maia. E é claro que a gente não vai colocar apenas em um jogador, né? Claro. E agora a falha também aí da zaga do São Paulo, porque era um escanteio pro São Paulo. Não dá pro São Paulo deixar um contra-ataque desse virar gol, Bira. E no final das contas, o São Paulo toma esse gol, mas se você ver o jogo, incluindo o jogo de ida, incluindo o jogo de ida, claro que tomar 3 gols nas 2 partidas não é legal, e tira muito sua chance de classificar, mas o São Paulo não classificou, porque perdeu um monte de gol. Já na ida tinha perdido um monte.
Então, o ataque de São Paulo sentindo os desfalques também, né? Então perde jogadores decisivos lá. Já ao longo do ano, o São Paulo vem jogando sem muitos deles e está com muita dificuldade. Ficou muito nas costas do Luciano, que é um jogador que faz gol, é um jogador que é ídolo da torcida, se entrega muito, mas nunca foi tido como um super artilheiro, né? Como um atacante de referência. Ele joga mais até como segundo atacante, às vezes até um pouquinho mais atrás. E ele que ficava sendo alvo de todas as jogadas. A gente vê pelos números, né? Número de finalização, perfeito, tudo indo pra cima dele. Pois é, estamos vendo aí também as tentativas do São Paulo, mas o Enzo Pérez perde um gol feito também, o Luciano 2 gols, e aí ele fica muito triste, ele chora. A torcida protesta demais no Morumbi e protesta contra a diretoria do São Paulo. O Rigoni é alvo também de muitos protestos. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para as entrevistas após o jogo. Futebol, e ainda mais uma competição como essa, um jogo como esse, quem errar menos vai sair com a classificação, né? Acredito que a gente fez um grande jogo, o primeiro jogo lá em Quito. Criamos, dominamos boa parte do jogo e falhamos 2 vezes, que foi quando eles fizeram os gols. E a gente não conseguiu concluir em gols as oportunidades que a gente teve. Difícil, dar os méritos também para eles, a equipe dura, a equipe que marca bem, a equipe sólida. Mas a gente tinha totais condições de reverter, não conseguimos. Futebol é, como eu sempre falo, ao mesmo tempo que é lindo, é cruel também. Hoje especificamente foi um partido muito importante, não só porque nos levou na semifinal de Copa Libertadores, pero jogar 4 tempos contra São Paulo e ganhar 3 tempos, empatar 1, é algo importante. Algo de dizer, sabe o quê? Eliminamos a Botafogo, eliminamos a São Paulo e seguimos buscando algo que sai inédito e que pouca gente pode crer. É triste. Você entendeu? É o time superior, tecnicamente, tem mais investimento, sei lá o quê, e é uma decepção imensa. Foram 4 jogos muito ruins do São Paulo. Como o Arnaldo lembrou, fez 1 gol em 5 jogos, sabe? Agora, para fechar, Arnaldo, e agora, daqui para frente? Tem aí uma semana encalacrada do São Paulo, e agora o que resta ao São Paulo é tentar ficar em 6º lugar para ir para a Libertadores ano que vem. Como é que vai ser? Seria um cenário melhor do que eu imagino. Não acho que seja simples, não. Ainda mais porque nessa semana, como você falou, são 3 jogos e o terceiro é contra o Palmeiras no domingo, no Morumbi. E o São Paulo continua. Eu acho que no campo, aí a perspectiva política com esse projeto da base aí é efervescência completa. O Casares perdendo base de guerra para valer. Isso é no clube. Em relação ao time, eu acho que depois dessa eliminação do jeito que foi, estão devendo o treinador. Agora acho que acabou também a lua de mel com o Crespo. Ele tem que dar uma resposta que ele vinha dando no Campeonato Brasileiro. E também dos treinadores, sobretudo aqueles que ficaram até agora, outubro, fora de combate, né? Agora, então, se o Lucas está recuperado, o Lucas. Se o Oscar está se recuperando, o Oscar tem que jogar. Se o Luiz Gustavo está recuperando, o Luiz Gustavo tem que jogar, porque esses jogadores eles não tiveram disponíveis o ano inteiro. Então essa missão G6 é do Crespo e desses caras aí, Tironi, né? E acho que é uma missão que não é tão simples, porque... E aí, eu acho que o seu comentário sobre a questão das organizadas foi muito importante, porque as organizadas do São Paulo, elas não torcem para o Casares, elas torcem para o time e para o técnico também. E elas torcem de uma forma diferente da organizada do Palmeiras. Nessa história, elas estão muito mais próximas da organizada do Corinthians. E elas ditam o ritmo, elas enchem o estádio e elas dão apoio. Agora, depois desse fiasco, a possibilidade do torcedor organizado, mas do torcedor geral largar é grande, né? E aí você se classificar para Libertadores, buscar o G6 sem a torcida é mais difícil, mas a responsabilidade está com o Crespo e os principais jogadores, os mais caros jogadores do São Paulo, que em 2025 não deram as caras.
Só para não deixar Tem passar... vaga para técnico no São Paulo no final do ano. Então, eu ia falar sobre técnico. Só para não deixar passar, temos um técnico brasileiro semifinalista da Libertadores, além do Felipe Luiz. Thiago Nunes. Mas tudo bem. Não tá na hora. Para mim não está na hora do dia. Já se falava isso e tal. Ele não é o centro que tem um mercado. Não, mas em um momento em que técnico brasileiro é xingar, não serve para nada, todos são ruins, são umas porcarias. Não, mas ele está trabalhando fora do Brasil. Não. Em compensação... Quem foi contratado agora pelos times brasileiros? O Ramon Dias e o Zubel Dias. Vamos falar do contraponto também disso. Sim. Mas não é Não, é um feitozinho. E agora é gozado, né? Porque ele tentou dar um passo maior do que as pernas quando trocou o Atlético pelo Corinthians e saiu muito mal do Corinthians, muito mal falado, né? De ambiente, de arrogância, de tudo mais, né? Vai ver, em castelhano ele se deu bem. Ele estava antes no Sport Cristal, acho, né? Do Peru, e agora para a LDU. Acho que não é um feito. Mas não tem um peso assim para ele. Do Botafogo e do São Paulo, que como a gente falou, independentemente das crises que os dois vivem fora de campo, são dois times melhores do que a LDU. E a LDU passou dos dois. Eu acho que é um feito relevante. Ainda mais para um técnico brasileiro fora, que a gente não está acostumado a ver brasileiro fazer sucesso fora. No México temos ficou em primeiro no grupo do Flamengo. O Mauro falou. É isso. O Mauro falou que ele eliminou o Botafogo e por aí vai. Se ele eliminar o Palmeiras, então ele volta andando. Não. Se ele eliminar o Palmeiras, ele volta pro Corinthians. Aí vão contratar o técnico português ou argentino na frente dele. Tá aí o chaveamento da Libertadores de novo, mas vamos colocar também agora, enfim, tem Campeonato Brasileiro no final de semana, o já não lembrou bem, teve jogos meio perdidos no meio da semana. Tem Corinthians e Flamengo, eu quero ver alguém aqui dizer na minha frente que o Corinthians é freguês do Flamengo e Itaquera. Quero ver. Quero que repita na minha frente o que foi dito aqui segunda-feira. Vamos lá. Olho na tela. Fortaleza e Sport, Juventude e Internacional, Vasco e Cruzeiro. Tá aí a maratona do Cruzeiro para tentar colar nos líderes. Botafogo e a sensação no Campeonato Mirassol. Esse é um grande jogo. Não, Atlético Mineiro. O Atlético é a sensação ao contrário. Atlético é a sensação do multiverso. Mirassol é favorito. Grêmio e Vitória. Grêmio já deu uma escadinha, uma melhoradinha ali. Bahia e Palmeiras, outro jogo importantíssimo. Bahia também está mostrando. Bahia está esfarelando, hein? E injustamente expulso de campo, diga-se de passagem. Eu acho que levantaram muito a bola pro Bahia, tá? Todo mundo Bahia, investiu bem, tem um elenco que dá gosto de ver. Vê o Bahia jogar. O Bahia já venceu o jogo, jogava muito menos do que o adversário. Aí. Fluminense e Botafogo, qual é o nome desse clássico, Trajano? Vovô. Clássico Qual é o clássico bisavô? Bangu e América. Você que me ensinou. Bangu e América são mais velhos do que Fluminense e Botafogo. Perfeito. Os dois primeiros clássicos, Fluminense, Botafogo e América e Bangu, se deram no mesmo ano, mas com a diferença de alguns meses. Aí, tá vendo? Agora, chamar América e Bangu de clássico, tudo bem. Fluminense de técnico novo, Zubeldia e o Botafogo. Bragantino e Santos... É o jogo da faca de bolo Puma, né? Ali. E o Santos com sem Neymar. Melhor pro Santos. Há quem diga que o Neymar não joga mais esse ano. Corinthians e Flamengo estão uns grandíssimos jogos da rodada. E São Paulo e Ceará fecham a rodada na segunda-feira. São Paulo perder pro Ceará no Morumbi. Aí a coisa pega. Aí a Casares cai. Agora vai ter essa briga que a gente vai ver na tela aí, ó. Botafogo, Bahia, São Paulo, Fluminense. Calma, Danilo, peraí. Botafogo tá onde? E ali, quinto com 40 pontos. É a briga pela Libertadores ali. É a briga Bahia, por essa. Exatamente. Fluminense ainda tem chance? O Botafogo e o São Paulo, né? E o Bahia, já que tem que apostar tudo no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Vamos fazer um breve intervalo, porque tem Ratão e Gatão para serem entregues ainda. Então, mas eu fico aqui trocando figurinha com vocês. E o Fluminense com o Zibal? Como é que é? Com o Zubeldia. Pois é. Vamos no intervalo, a gente vai falar sobre o Fluminense, o Zubeldia no Fluminense. O Casares não quis aceitar a minha sugestão, que eu dei várias vezes. Na Libertadores, é verdade. Fazer com dois técnicos. Tem razão. Zubeldia da Libertadores e o Crespo do Brasileiro. Olha o que deu. Olha, Juca, só para não deixar passar, precisamos falar de uma coisa importante. Que história é essa de transfer ban eterno? E mais transfer ban pro Corinthians? É surpreendente, porque é uma gestão tão boa. O Corinthians vem de gestões tão boas. Sabe que é uma perseguição. O meu perseguição política. Nosso companheiro Rodrigo Bessoni fez uma pergunta muito boa ontem. Afinal de contas, qual conta que o Augusto Melo pagou? Porque toda hora vem uma conta que ele não pagou. Exatamente. Né? Não, e você sabe que ele ontem fez um pronunciamento, né? Nossa, que pronunciamento ridículo. O São Paulo vive mais um momento de frustração em sua história recente.
Depois de ser eliminado da Copa Libertadores da América pela LDU, com derrotas nos 2 jogos, o tricolor paulista enfrenta uma onda de críticas e cobranças pesadas da sua torcida. Para muitos snowpaulinos, o vexame internacional foi a gota d'água em uma sequência de anos marcados por decepções. Agora, o único caminho que resta ao clube na temporada é lutar no Campeonato Brasileiro por uma vaga na próxima Libertadores. O peso da camisa tricolor exige muito mais, e os torcedores não escondem a revolta diante de um time que, na visão deles, não corresponde dentro de campo. Crespo ganha um respiro. Mas jogadores são os principais alvos. O técnico Hernan Crespo chegou recentemente e trouxe algum ganho técnico ao elenco. Mas os torcedores entendem que ainda está muito distante do que o São Paulo precisa. Assim, a maior parte da insatisfação recai sobre alguns nomes do elenco, especialmente o meio-campista Oscar, contratado com alto investimento, mas que tem sofrido constantemente com lesões e não conseguiu entregar o que se esperava nas redes sociais. Os pedidos de saída são cada vez mais intensos. Um torcedor desabafou: São Paulo pode mandar embora Lucas Caleri, Luciano, Oscar, Arboleda, Rigoni. Só aí vai economizar uns 6-7 milhões de reais por mês em salário. Comica do Chiro, o time mais humilde sem estrela para ficar machucado em jogo grande. Marcha. Outra mensagem reforça o sentimento de frustração. Acho que Lucas e Oscar não têm mais condições de jogar no São Paulo. Devem fazer uma rescisão amigável e irem embora. Estão tomando dinheiro do time sem darem nada de volta, escreveu um torcedor. E teve ainda quem se indignasse com a contratação de Oscar. Que super contratação a de vocês, hein? Investir no Marcos Leonardo não podia, mas nesse idoso sim. Né? Se o São Paulo fosse um time sério, o que não é, o Oscar teria o contrato rescindido no fim deste ano. Disparou uma tricolor revoltada. A paixão da torcida segue viva apesar de toda a indignação. O sentimento que move o São Paulo é o mesmo de sempre: paixão. A cobrança é forte porque a torcida acredita no potencial do clube e quer voltar a viver os grandes momentos do passado. Mesmo em meio às críticas, fica claro que o amor pelo tricolor é incondicional. Agora é o momento do torcedor se manifestar. O que você faria se fosse a diretoria? Quem deve permanecer e quem deve sair do elenco? O São Paulo deve apostar em jovens promissores ou em contratações de peso? Deixe sua opinião nos comentários. Mostre sua voz como torcedor apaixonado e ajude a construir o futuro do nosso tricolor.